Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o baralho cigano. É o baralho Petit Lenormand. Chama-se baralho Petit Lenormand, mais conhecido como baralho cigano. Muita gente acha que talvez seja a mesma coisa que o tarô, né? Tarô de Marselha, que acho que é a mesma coisa. Mas não é, tem semelhanças e diferenças, certo? O tarô, ele tem ao todo 78 cartas, sendo que 22 delas são os arcanos maiores, né? E o restante são os arcanos menores, que é os naipes de copas, de espadas, de paus, né? Esses são os arcanos menores, né? Então, ao todo, o tarô são 78 cartas. Muitas pessoas utilizam apenas os 22 arcanos maiores, né? Nos jogos, assim, para fazer uma consulta ou para si mesmo ou para alguém, usa apenas os 22 arcanos maiores, que também funciona. É um jeito mais resumido de jogar o tarô, que também funciona. Ou também pode-se usar as 78 cartas juntas também, que também dá certo, né? Também dá certo. Se usar 78 cartas juntas, certo? Já o baralho cigano, ele tem apenas 36 cartas, sabe? Algumas cartas são bem semelhantes ao tarô. Outras cartas são bem diferentes, têm um significado totalmente diferente. Eu vou mostrar um exemplo para você. Essa aqui é a carta da Lua. Nós temos também uma carta da Lua no tarô. Só que a carta da Lua no baralho cigano e a carta da Lua no tarô é totalmente diferente. Por exemplo, a carta da Lua no baralho cigano diz o seguinte: diz sucesso, representa fama, representa os sonhos, representa a criatividade, né? Significados muito positivos, certo? Já a carta da Lua no tarô já quer dizer o quê? Quer dizer que uma situação está mascarada, que você não está conseguindo ver uma situação por completa. Uma ilusão, algo que você está imaginando que é uma coisa e é outra. Isso no tarô, certo? Agora uma semelhança bem semelhante do baralho cigano com o tarô. No baralho cigano, nós temos essa carta, também um tanto assustadora, né? Carta do caixão, né? A pessoa tira essa carta, já leva um susto logo de cara, né? E no tarô, temos uma carta bem parecida com essa, que é a carta da morte. Tem tipo uma caveira, assim, segurando uma foice e tal, representando a morte, né? Então, as duas têm praticamente o mesmo significado. O que significa? A morte em si? Não. O caixão representa algo que está acabando, uma situação que está acabando, um fim de ciclo, um término de ciclo, sabe? Uma mudança, um término de ciclo. E a carta da morte, no tarô, também representa um fim de ciclo, um término, né? Uma situação que está acabando, se transformando. Os dois praticamente têm o mesmo significado, o caixão do baralho cigano e a morte do tarô. Os dois têm mais ou menos o mesmo significado, né? Bem parecidos, né? Outra coisa que é bem significado no baralho cigano e no tarô: o sol. Essa carta, o sol, tem tanto no baralho cigano como tem no tarô de Marselha também. Significa o quê? Sucesso, fama, realização, né? Alegrias. Ambas as cartas representam a mesma coisa, tanto o sol no baralho cigano quanto o sol do tarô têm o mesmo significado. Duas cartas iguais com o mesmo significado. Agora veja aqui outra situação diferente, né? Aqui nós temos uma carta do baralho cigano que significa a estrela, chama-se a estrela, né? E no tarô, uma carta bem parecida com essa seria a carta do carro. Por quê? Porque ambas essas cartas indicam
caminho, indicam direção, seguir em frente, certo? E essas duas cartas representam isso, seguir em frente, você ser guiado, você ir em frente, você seguir um caminho, uma direção, certo? São cartas diferentes, né? Porque no tarô é representado pela carta do carro e no baralho cigano é representado pela estrela. E tem exatamente, praticamente o mesmo significado. Agora uma carta que tem no tarô e tem no baralho cigano, mas que a mesma carta, mas que são significados diferentes também. Carta da Torre. Carta da Torre. Por exemplo, a carta da Torre no tarô, o que ela representa? Algo que não está bem estruturado, algo que pode desabar, que pode cair, algo que não está muito bem construído, não está muito bem trabalhado, né? Algo frágil, prestes a cair, a desabar, certo? Uma coisa desestruturada, certo? Já a torre no baralho cigano, o que significa? Significa uma instituição, de repente, sei lá, um governo, algo assim grande, assim, uma empresa, o governo, ou uma própria pessoa se isolando, um isolamento, né? A pessoa numa torre, ela tá se isolando, né? É algo assim, separado do todo, né? Governo, então, alguém que está se isolando, né? Uma instituição fechada, algo nesse sentido, tá vendo? A mesma carta com significados diferentes. E uma coisa interessante no baralho cigano, ele tem muito a ver com às vezes a carta em si, ela não tem um significado sozinho. Ela é uma combinação de cartas, você não olha só aquela carta como significado, você vê a combinação com as outras cartas que saíram junto com ela. Vê a significação das outras cartas que saíram junto com ela. Por exemplo, olha que interessante. Vamos supor que saiu a torre e saiu a casa. O que pode estar significando isso? A torre e a casa. Então, uma moradia em torre. O que seria uma moradia em torre? Um prédio. Pode representar, por exemplo, um prédio, né? Blocos de prédios. Representa muito bem isso, certo? Então, quer dizer, é bem interessante, porque a gente leva em conta o conjunto da obra, né? O que sair, você leva em conta, você não analisa a carta separadamente. Essa é assim, essa é assado, essa é não sei das quantas, você olha como um todo, né? Elas em conjunto, elas formam um significado em si. Então, isso é bem interessante também. Essa carta aqui também ela é bem interessante. Carta dos peixes, representa a prosperidade, representa a fartura. Isso é bem interessante também, certo? O que mais que nós podemos falar aqui? Então, é um pouco diferente, né? Eu comecei estudando tarô, né? E depois comecei a estudar o baralho cigano. Eu gostei das duas coisas e eu observei que realmente tem semelhanças e diferenças. Os métodos de tiragem são completamente diferentes, assim, os métodos, assim, a maneira que você vai dispor as cartas na mesa é totalmente diferente, né? Os desenhos, as configurações que ficam, certo? Mas, assim, é bem interessante, né? É muito interessante. Eu, por exemplo, já perguntei coisas pro tarô e pro baralho cigano, apesar de uma linguagem diferente, dos dois terem uma linguagem diferente, os dois mais ou menos me responderam a mesma coisa. Então é bem interessante isso, né? Vale a pena você se interessar, ou só pelo tarô, ou só pelo baralho cigano, ou pelos dois, né? São métodos muito interessantes, muito agradáveis. Você vai trabalhar o seu inconsciente também. O baralho cigano também vai trabalhar o inconsciente, vai trabalhar aquele lado da nossa mente que é mais oculto, mais escondido, né? Tanto os dois, tanto o baralho cigano como o tarô, eles são úteis para isso, para a gente trabalhar a nossa mente, né? Trabalhar a nossa linguagem simbólica, né? Vendo as imagens, né? É bem interessante, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de imagem, todas essas coisas, então eu gosto muito de ambos os métodos. Para mim, ambos os métodos são bons, ambos os métodos são válidos, certo? E se você se interessou pelo baralho cigano, quiser aprender, se aprofundar mais nesse conhecimento, né? O que você vai fazer? Eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição do vídeo. Se você está vendo pelo Facebook, está vendo por algum outro lugar, você tem que entrar
no YouTube, né? Acessar o vídeo pelo YouTube e você vai clicar lá na descrição do vídeo e você vai encontrar o link que dá acesso para o meu livro, né? De curso de baralho cigano. Espero que você goste muito. Se você gostar, adquira o livro, que vale muito a pena, tá? Para você se orientar bem nos estudos, certo? O livro de baralho cigano, Petit Lenormand. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Você acessa. Você pode adquirir tanto a versão e-book como a versão em papel, o que você preferir. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que seja útil para vocês. Se vocês quiserem se aprofundar mais, ou adquiram o meu livro, ou então pesquisem na internet. Tem muitos assuntos úteis a respeito disso, certo? E é isso, gente. Eu espero ter ajudado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, até o nosso próximo vídeo. Até mais!